Nesta aula, iremos falar sobre a redução de ruídos no Blender Cycles e como melhorar a qualidade do render. Muito bem, como foi dito em instruções anteriores, o algoritmo que é utilizado pelo Blender, mais especificamente no renderizador Cycles, para a geração das nossas imagens, é o Path Tracing. E esse algoritmo ele possui diversas vantagens, mas ele também possui alguns probleminhas. Dentre esses problemas é que ele não é um bom algoritmo para alguns tipos de iluminação e também para alguns tipos de efeitos. Por exemplo, em iluminações de ambientes internos, esse algoritmo, esse tipo de renderização, ele implica em uma grande quantidade de ruído na nossa cena, conhecido como noise. Em efeitos como caustics, que são provenientes de superfícies brilhantes ou muito polidas, muito reflectivas, há também uma grande geração de problemas em nossa imagem na forma de fireflies e também de noise, de ruído. Bem, em instruções anteriores foi informado em como se dá o processo de renderização segundo este algoritmo, o Path Tracing. Basicamente, o raio de luz, ao contrário do que ocorre na física, ele é emitido pela câmera, ele tende a se refletir, se difundir numa superfície qualquer. Então, há um ressalto aqui, há um raio refletido, que posteriormente pode vir a refratar ou a refletir em outros objetos na nossa cena. Posteriormente, esses raios, ou refletidos ou transmitidos, num dado momento, em função da sua trajetória, eles tendem a incidir sobre a nossa fonte luminosa. Então, é o efeito justamente contrário do que ocorre na vida real, onde um raio de luz ele tende a sair da fonte luminosa, refletir em vários objetos, se refratar, ser transmitido, enfim, e posteriormente ele vai para a câmera. Mas, para não perdermos uma grande quantidade de raios luminosos, é a própria câmera que emite esses raios. Então, isso nos dá um ganho de tempo. Muito bem. Então, infelizmente, apesar de alguns raios de luz terem grande probabilidade de serem encontrados pela fonte luminosa, e deles serem responsáveis por contribuir em larga escala para a construção de um determinado pixel, estes raios podem possuir uma probabilidade pequena de serem encontrados por essa fonte luminosa. Então, o resultado disso seriam o ruído e os fireflies, que são pequenos pontos brancos que se apresentam na nossa imagem, na nossa renderização. Muito bem, então esse aqui é o efeito que eu falei para vocês, que é proveniente desse problema. Os fireflies são esses pequenos pontos brancos, como você pode ver bem aqui, ok? Muito bem, então nós podemos resolver esse problema de diversas formas. Uma delas é utilizando o Filter Glossy. Bem, basicamente, essa ferramenta ela tende a borrar os pontos brilhantes nos objetos reflectivos, tornando eles maiores, menos intensos e mais fáceis de serem encontrados. Muito bem, então nós vamos verificar esta ferramenta direto no Blender, mas é importante que vocês saibam que essa ferramenta, apesar de causar grande diferença na qualidade positivamente, removendo no caso, esses defeitos,
ela tende a diminuir o realismo se você utilizá-la em grande escala. Então, deve ser utilizada com moderação. E os valores para ela devem ser próximos de 1 ou inferiores. Então, nós teríamos um bom resultado. Então, vamos aqui ao Blender. Temos aqui uma cena, onde eu vou dar uma pré-visualização aqui. Então, temos uma cena que consiste basicamente num recinto fechado, com uma fonte luminosa, como vocês podem ver aqui, uma pequena lâmpada, com intensidade de 10, alguns objetos difusos, um objeto extremamente refletivo, com aspereza zero, totalmente polido, do tipo glossy. Então ele imita, de certa forma, um metal. Muito bem, então essa fonte luminosa ela tende a incidir os raios de luz na parede. Obviamente, esses raios incidentes, eles se propagam aqui pelo meio, incidem sobre essa parede, se refletem, tendem a colidir novamente, a se refletir em outras superfícies, por exemplo, aqui, aqui, até que eles retornem aqui para a câmera e sejam capturados. Há também raios que eles, no caso, incidem sobre a superfície reflectiva. Então, não vou entrar em pormenores, mas quando temos pontos com grande brilho, há a tendência de criação de grande quantidade de ruído ou de fireflies, que são esses pequenos pontos brancos, que são provenientes justamente de uma deficiência de informação dos raios que foram refletidos por essa superfície. Então, vamos corrigir esse problema utilizando o Filter Glossy, que se encontra na aba Light Paths, bem aqui no painel Properties. Então, o Filter Glossy ele se encontra com valor igual a 0, ou seja, está desativado. E nós vamos mudar os seus valores. Mas antes, obviamente, vamos renderizar. Eu coloquei aqui o render com padrão 20. Acho que vou até diminuir para vocês poderem visualizar melhor. Colocar 10 para render ser mais rápido. E vamos renderizar aqui e ver o efeito. Muito bem. Então, geramos aqui essa imagem. E como você pode ver, temos uma quantidade significativa de defeitos, fireflies, ok? Muito bem, então vamos mudar para o slot 2. Já tinha um render anterior. Muito bem, e vamos renderizar novamente agora utilizando um Filter Glossy com um valor diferente. Vou colocar 1, por exemplo. E novamente vou renderizar a imagem. E aqui já é evidente a diferença na qualidade desse render. Então, você pode verificar que a quantidade de fireflies é bem menor. Desses pontos brancos, né, é bem menor. Então, retornando ao slot 1, muito ruído. Slot 2, muito menos defeito. Simplesmente utilizando esse pequeno parâmetro. Ok? Vamos retornar à nossa apresentação. Muito bem. Podemos também alterar o valor de clamp para diminuir os nossos problemas com ruído. Basicamente, essa opção ela limita a intensidade máxima de um sample a partir de raios que ainda não tenham refletido e que podem contribuir para um pixel. Muito bem, então nós podemos mexer nos valores de Clamp Direct e Clamp Indirect. O Clamp Direct ele é relativo aos raios incidentes e o Clamp Indirect ele é relativo aos raios refletidos ou refratados. E é justamente esse segundo parâmetro, o Clamp Indirect, que contribui para a geração de ruído, como foi mencionado anteriormente. Lembrem que é justamente a superfície refletiva que criou essa quantidade significativa de ruído. Ok? Então, vamos novamente ao Blender. Vamos
desativar o Filter Gloss para que ele não influencie na geração da imagem. Vamos colocar aqui no slot 3, já havia uma imagem anterior também, vamos deletá-la. Ok, então temos na aba Sampling as opções Clamp Direct e Clamp Indirect. Clamp Direct é relativo às contribuições com ruído dos raios incidentes. Eu aconselho não mexer muito nele, pois mudanças no Clamp Direct podem atrapalhar muito a questão do fotorrealismo da nossa imagem, ok? Então, eu prefiro, primeiramente, alterar valores de Clamp Indirect para, posteriormente, mexer no Clamp Direct, ok? Muito bem, então, temos o Clamp Direct igual a 0, vamos renderizar a nossa cena. Então, temos a nossa imagem aqui. Se bem que eu já tinha essa imagem gerada anteriormente, mas tudo bem. Então, temos essa imagem com uma quantidade razoável de ruído. E se colocarmos valores de Clamp Indirect, por exemplo, igual a 1, quanto menor o valor, viu? Menos ruído nós teremos na cena. No entanto, quanto menor for esse valor, também menor vai ser a questão da fidelidade com leis físicas dessa cena. Então, quanto menor for esse valor, por exemplo, valor igual a 1, menos, no caso, ruído nós vamos ter, em contrapartida, menos realismo a nossa cena vai ter, ok? Então, vou colocar aqui um valor 1 logo, para a gente ver logo a diferença. Colocar no slot, bem, nesse slot mesmo. E você já pode perceber aqui uma grande diferença na imagem, e ela se encontra com um valor de ruído mas bem menor mesmo, ok? Então, no slot 1 que temos a cena original, muito ruído. Slot 3, ruído nenhum, ok? Slot 2 era a contribuição do Filter Gloss. Então, você pode ver que nós temos várias formas de diminuir o quantitativo de ruído. Muito bem, retornemos aqui à nossa apresentação e vamos agora falar sobre bounces. Traduzindo, bounces seriam saltos, ressaltos, enfim. Ela está mais relacionada à quantidade de reflexões que um raio emitido pela nossa fonte, pela nossa câmera, ele vai sofrer. Então, basicamente, você tem que entender o seguinte: quanto mais reflexões, maior será o nosso nível de realismo na cena. Em contrapartida, maior também será a quantidade de ruído que nós teremos na nossa imagem. É recomendável que nós utilizemos o Limited Global Illumination. E o que seria isso? Muito bem, então vamos novamente ao Blender. Ainda no painel Properties, na aba Render. Em Sampling, nós temos aqui o nosso algoritmo Path Tracing. E logo abaixo, em Light Paths, nós temos algumas pré-definições. Dentre elas temos o Direct Light, Full Global Illumination e Limited Global Illumination. O que seria cada um desses fatores? O Direct Light, aqui temos mais um efeito, vamos tirar. O Direct Light, vou renderizar aqui para vocês. Ele simplesmente renderiza apenas os raios incidentes e ele não tem a contribuição dos raios refletidos em nossa cena. Então, como você pode ver, nós não temos praticamente nada de ruído, mas também a questão do fotorrealismo da nossa cena é gravemente afetada, como você pode ver. Aqui nós temos uma cena mais realista e aqui em 4 nós temos realmente um grande problema com relação ao realismo.
Logo aqui em Bounces, como você pode ver, vários valores eles são modificados. Basicamente, temos estes quantitativos de bounces, ou seja, número de reflexões com valor máximo de 8. Para diffuse, um valor 0, né? Ou seja, apenas temos o raio incidente, não é refletido. Para glossy, apenas uma reflexão. Transmissão, 2 e involume nenhuma. E automaticamente os valores de caustics na parte reflectiva e refratária são desabilitados. Posteriormente a gente vai ver o que é isso aqui. Então, é limitado, o Direct Light. Temos o Full Global Illumination. E aqui, como você pode ver, os valores relativos a caustics são habilitados. Também o número máximo de reflexões cotado em 128, que é um valor altíssimo, ou seja, daria um realismo muito maior. Diffuse, a parte difusa relativa a diffuse é 128, a parte reflectiva glossy 128 e igualmente temos esses mesmos valores para transmission e volume. Então, como você pode ver, se dermos um render aqui, o tempo do render ele aumenta e também aumenta o realismo. Mas, em contrapartida, também temos uma grande quantidade de ruído. Okay? Muito bem. Por fim, e vejam que o Clamp Indirect ele está ativado. Né? Então, nós vamos colocar aqui o valor 0 e novamente vamos renderizar e você vai ver que nós temos uma quantidade de ruído bem grande. Tá ok? Muito bem. Então, vamos, por fim, utilizar o Limited Global Illumination, que, no caso, eu creio que seja o ideal para a maioria das nossas renderizações. Nele, por padrão, é desativado também o Caustics, que ele representa a contribuição da superfície reflectiva aqui no chão, nas paredes, enfim, em todo o ambiente. E ele diminui a quantidade de reflexões que os raios luminosos vão sofrer, como você pode ver aqui. Então, temos um quantitativo bem menor, valor máximo de 8, sendo 4 em glossy, 2 para volume, 1 para diffuse, para a parte difusa, enfim. Então, é bem interessante. Então, vamos clicar nele. Tchan. E como você pode ver, a renderização foi mais rápida, temos uma quantidade bem menor de ruído também. Então, voltemos à nossa apresentação e uma outra informação importante, eu não vou nem mostrar para vocês, mas vocês podem fazer aí na máquina dos senhores, é que valores de RGB próximos a 1 intensificam também o ruído. Aí, nossa, o que seria isso? Valores RGB próximos a 1. Ok, então, ao selecionarmos aqui um objeto qualquer, por exemplo, aqui temos o nosso ambiente interno selecionado. Ele possui vários materiais. Neles temos, como você pode verificar, temos a cor vermelha atribuída, a cor verde, a branca e esse grid, esse piso aqui em formato de xadrez no piso. Então, por exemplo, a cor vermelha. Se você colocar valores assim, você colocar valores do R próximos a 1, você vai ter uma quantidade de ruído maior. R corresponde aqui à intensidade do vermelho, ok? R é relativo a vermelho, red. Green, verde e B, blue, azul. Então, é interessante que nós tenhamos valores inferiores a 0,8. Continua vermelho, mas o quantitativo de ruído diminui. O mesmo devemos fazer para o verde.
Tá? Coloque valores inferiores a 0,8 e o mesmo você deve fazer para o azul. Então, essa é uma outra dica importante. E temos também o Light Felloff, não sei se assim se pronuncia, perdão, mas ele é um node que permite manipular em como a intensidade luminosa ela vai diminuir. Que está até meio redundante, né? Meio estranho. Ele ignore essa parte aqui, diminui com a luz. Em como a distância... enfim, vamos para o nosso exemplo prático. A intensidade luminosa ela varia com o inverso do quadrado da distância. Isso a gente aprende em física. Muito bem. Então, vamos selecionar a nossa lâmpada. E a ela, como você pode verificar, nós temos esse node atribuído. Okay? O node emission, num valor igual a 10. Da maneira em que se encontra configurada, essa lâmpada ela tenta imitar a física do mundo real. E a intensidade luminosa ela vai variar com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, a luz ela diminui a sua intensidade em função da distância. Mas essa variação ocorre com o quadrado da distância. Então, seria mais ou menos assim. Se nós temos o valor 9 a essa distância bem aqui, ao se deslocar 2 metros, você vai ter agora uma luz com intensidade 3. Creio que vocês tenham me entendido. Muito bem, então vamos adicionar o Light Felloff, que é este bem aqui, e ele vai nos permitir fazer algumas modificações. Bem, temos aqui 3 parâmetros, quadratic, linear e constant. São formas da gente fazer com que a luz varie. Eu falei que na física real a luz varia a sua intensidade luminosa com o inverso do quadrado da distância. Aqui nós podemos fazer de forma quadrática, ok? Que seria de fato, né? A real, de uma forma linear e de uma forma constante. E dessas outras duas formas aqui, nós poderíamos fazer com que a luz ela variasse de uma maneira diferente do que ocorre na vida real. Então, para que vocês entendam, vou ligar esse quadratic ao strength. E aqui o valor strength seria o máximo valor que a luz pode chegar. Então, vamos, como você pode ver, está muito intensa, né? Para o valor 100. Se colocarmos agora em linear, também temos uma intensidade bem grande. E em constant, idem. Mas o que nós iremos fazer agora? Para que a gente possa perceber bem esse efeito, vamos colocar o valor que estava antes, 10. Vamos renderizar essa cena. Ok. Então você pode ver que existiu ruído na cena. E uma informação importante. Quanto mais luz, quanto mais intensa for a luz, maior a quantidade de ruído. Então, se nós fizermos variar isso aqui, vou colocar aqui no slot 5, já tínhamos uma antes, vou tirar. Vamos renderizar novamente e teremos aqui já uma modificação. Temos menos ruído, como você pode perceber. Ok? Aqui no 4, mais ruído. E 5, menos ruído. No entanto, no 4, nós temos mais realismo. Aqui se comporta como na física do mundo.
mas nós temos uma quantidade de ruído maior. Perdendo um pouquinho de realismo, nós também conseguimos eliminar uma certa quantidade de ruído. E o mesmo vai acontecer em constante. Então, vamos colocar aqui no slot 6. Novamente vamos renderizar a cena. E nós temos uma cena onde a luz ela se propaga de uma maneira constante, onde ela não varia de intensidade. Então o ambiente é iluminado como um todo, de forma constante. Então você pode ver aqui no 4 que a nossa fonte luminosa ela se encontra nesse ponto, e à medida que a gente se distancia dessa fonte luminosa, a intensidade da luz nesses pontos ela é menor, pois ela varia com o inverso do quadrado da distância. Vindo para o slot 5 e no slot 6, você pode verificar que a luz ela já não se comporta como deveria, mas a gente ganha na questão da qualidade da imagem, ok? Muito bem, então temos também a possibilidade de fazer uso de portais. Isso já foi demonstrado em aulas anteriores, então basta apenas que você verifique a aula relativa à iluminação interna com portais, e aqui temos o efeito. Essa área foi iluminada sem o uso de portal e ela tem uma quantidade de ruído muito grande, e essa outra área foi feita já a utilização desse recurso. Podemos também diminuir a quantidade de ruído, como já foi dito, desabilitando o Caustics, bem aqui, Reflective Caustics e Refractive Caustics, mas perdemos também realismo ao fazer isso. E podemos também aumentar a quantidade de samples, pois, como já foi dito em aulas anteriores, samples está relacionado à qualidade da imagem. Então, é isso. Espero que essa instrução tenha sido proveitosa e até logo.